quiser falar, fala mesmo, porque eu preciso aprender. Pode se sentar e glorificar a Ele, me alegre. Glorifica a Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, eu vejo uma parte na Bíblia em que Deus usa um homem que não é servo dele, que não tem ele como servo e não tem ele como seu Senhor. A Bíblia diz que Naamã era um general, um comandante, uma pessoa usada por Deus, porque a Bíblia diz que Deus usava ele para proteger os filhos. Amém? A Bíblia diz que era um homem valoroso, um homem muito usado nas suas batalhas, e todas as batalhas que ele ia, ele concluía com sucesso. Eu vejo que quando ele volta das suas batalhas, amém, aquela nação a qual ele presidia tinha orgulho, tinha felicidade, porque ele trazia vitória para o seu povo. Mas a Bíblia diz que era Deus quem usava ele para proteger a sua nação. E eu entendo que aqui um homem diferenciado, porque ele era um homem, amém, leproso. Ele tinha uma lepra, uma enfermidade em sua pele. É como se alguém dissesse: olha, o homem é bom de tática, mas é leproso. O homem consegue organizar o seu exército e trazer a vitória, mas é leproso. O homem querido, preferido, é de grande valor, mas é leproso. É como se alguém dissesse: ei, amém, já imaginou alguém que tem uma lepra? Ele não pode, irmãos, estar no meio das pessoas, ele não pode estar no meio do mesmo ambiente, porque a lepra é uma doença contagiosa, uma doença que contamina, uma doença, irmãos, considerada uma imundícia. A minha pessoa que tinha lepra naquela época era uma pessoa imunda, uma pessoa que não podia nem sequer cumprimentar. Agora eu digo pela lógica, imagine Naamã, além se preparando para uma batalha, preparando para uma guerra. Ele coloca ali a sua infantaria, o seu exército, os seus cavalos, ali ele coloca o seu carro, ali ele pega, irmãos, a sua tática de guerra e vai para a batalha. E quando ele vai para a batalha, preste atenção, ele guerreia e traz a vitória para o seu povo. E quando ele traz a vitória para o seu povo, tem alguém na entrada da cidade que já está esperando, porque sabe que é um homem vitorioso. Ele chega, irmãos, e encontra uma nação contente, uma nação feliz, uma nação comemorando a vitória. Mas sabe o que acontece? Aí as pessoas não podem lhe dar um abraço, as pessoas não podem pegar na mão, as pessoas não podem fazer nada, amém, para com ele, porque era um homem leproso. Quem está entendendo, diga glória a Deus e aleluia. Glorifica e exalte aquele que vive, aquele que reina e aquele que está em nosso meio, aleluia. Então ele sai para a batalha e vem com uma vitória e deixa uma nação, deixa o rei contente, orgulhoso com ele. Mas quando ele entra na sua casa, irmãos, ele diz: eu não estou aguentando mais. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, irmãos, que tem lepra, amém, para ele poder transitar, para ele não ficar sangrando, para ele não ficar com mau cheiro, amém, era colocado uma faixa. Aquela pessoa não ficava como uma múmia, amém, vedada por aquela faixa, estancada por aquela faixa. Irmãos, eu vejo ele entrando em sua casa, indo até o seu quarto, e a sua esposa olhando para ele e dizendo: parabéns, porque nós temos orgulho de você. Mas ele, irmãos, quando começa a tirar a sua armadura, ele começa a chorar também. Sabe por quê? Eu trouxe alegria, eu trouxe vitória, mas eu sou uma pessoa derrotada, eu sou uma pessoa humilhada. Sabe por quê? Porque quando ele começa a tirar aquelas faixas, irmãos, começa a sair pedaço de pele, começa a sangrar, aquele homem fica horrível, e aquele homem de lágrima, aquela mulher em sofrimento, vê o sofrimento do seu esposo. Alguém está olhando e dizendo:
como pode uma pessoa tão valorosa, uma pessoa tão inteligente, num estado como esse, numa vida como essa? A Bíblia diz que ele vai até Samaria, ele passa por Israel numa outra batalha, e quando ele vem da peleja, irmãos, ele vê uma israelita à beira da estrada, e ele vai, rapida aquela menina, coloca na sua carruagem e leva para a sua casa para ser uma empregada da sua esposa. Imagine, irmãos, tem coisa em sua vida que você nem imagina. Amém? Pode ser a salvação da sua alma, pode ser, irmãos, a providência para a sua vida. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. Mas quando ele passa por ali, ele pega aquela menina e coloca na sua carruagem e leva para ser escrava. Imagina, aquela menina perde a sua família, perde a sua origem, a sua nação, e vai viver agora na casa de Naamã, sendo empregada, irmão, sendo escrava. Sabe qual é o direito que um escravo tinha? Nenhum. O único direito do escravo era ficar calado. Escravo não poderia nem entrar na conversa de alguém, que ele poderia ser maltratado ou penalizado por alguma atitude. Mas ela estava, irmãos, fazendo o seu papel de escrava. Amém? Ela podia muito dizer: eu tenho ódio, eu tenho raiva, porque esse homem me roubou da minha casa, me roubou da minha família. Mas pessoa de Deus, irmãos, ele não é constituído de ódio, ele não é constituído de raiva. Eu vejo crente, irmãos, que às vezes não aconteceu nem um terço na vida dele do que aconteceu com essa menina. É o motivo para ele não conversar, para ele não cumprimentar, para ele ter um ódio eterno naquela pessoa. Mas eu vejo alguém que está lavando a casa, está esfregando o chão, mas está ouvindo atrás da parede alguém que está chorando, alguém que está dizendo assim: ei, amém, se eu tivesse uma solução, se alguém pudesse resolver o meu problema. Sabe por quê? O problema de Naamã não era dinheiro, não era amizade. O problema de Naamã é que ninguém poderia resolver o seu problema. Sabe o que acontece? Ela está vendo aquele sofrimento, e pessoas de Deus, irmãos, não aguenta ver ninguém sofrendo. Ele começa a sofrer junto, ele começa a orar, ele começa a pedir, ele começa a clamar. Parece que a dor é dele, parece que o problema é dele. Ele começa a dizer: Senhor, tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta vida. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que agora, amém, aquela escrava, ela toma uma atitude. Ela disse: ei, eu vou arriscar, eu vou fazer alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que sabem qual é a solução da sua vida, mas ele é tão covarde que ele não tem coragem de falar. Irmãos, tem pessoas que ele prefere ser seu amigo na mentira do que olhar para você e dizer a verdade. Tem pessoas que preferem ver você sofrer a vida toda do que arriscar, irmãos, dizer para você qual é a saída. Mas ela disse: eu não tenho moral nenhum, eu não tenho respeito nenhum para dizer, amém, o que Naamã tem que fazer ou deixar de fazer. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou atravessar, eu vou partir para o outro lado, eu vou pisar em uma posição que não é minha. Ela disse: ei, amém, a mulher que Naamã disse: ei, se o seu Senhor tivesse diante de um profeta que tem lá em Israel, se tivesse diante dele, eu tenho certeza que ele sararia, que ele seria curado dessa lepra. Irmãos, toda aquela mulher escuta isso, ela sente firmeza. Sabe por quê? Quando uma pessoa é de Deus, seja ela criança, seja ela escrava, seja ela uma presidiária, seja ela qualquer pessoa, se for Deus que está falando, eu tenho certeza que você sente firmeza. Quem dá glória a Deus, diga aleluia. Quem dá aleluia, glória a Deus. Abatou, levando a maçuia da macia daia. E a turma da maçuia do Nina Macia. Ei, irmãos, quando ela fica sabendo, fala para Naamã, e Naamã já corre e fala para o seu rei: tem uma escrava lá em casa que eu rapidei na estrada, e ela disse que lá em Israel tem um profeta, e esse profeta é poderoso, então eu preciso ter com ele para ver se eu saro. Sabe aquele problema, irmãos, que
você não suporta mais, que você fala assim: eu já fiz de tudo, eu faço o que for preciso, eu faço o que for necessário. Sabe aquela pessoa daquele jeito? Aí ele disse: olha, lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar ouro, vamos pegar dinheiro, e vamos mandar uma carta para o rei, porque nós não podemos entrar lá de qualquer jeito. Se nós não tivermos uma permissão para entrar lá, pode ser uma afronta. Vamos mandar uma carta para o rei e falar qual é a ocasião na qual nós estamos pisando lá. E ele faz uma carta e manda para o rei e diz: rei, eu vou mandar Naamã aí para que você possa curar ele, para que você possa resolver. Quando o rei veio aqui, irmãos, ele sente aquilo uma afronta, sabe por quê? Porque ele olha para aquela situação e diz: porventura eu sou Deus, porventura eu sou Deus para fazer viver ou nascer ou curar alguém. Mas ele não sabia que ali na terra dele existia um profeta que era a boca de Deus, era servo de Deus, era homem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós dizemos homem de Deus ou servo de Deus, é uma pessoa semelhante a Deus. Não, mas ninguém é semelhante a Deus, ninguém é igual. Mas quem serve a Deus é semelhante. Ele tem providência, ele tem fé, ele tem autoridade, ele tem comunhão com o céu, ele tem solução de problema. E aí, irmãos, o rei fica enfurecido, rasgou a roupa do corpo, e houve um escândalo naquela região. Só que Eliseu fica sabendo. Eu imagino o Eliseu até dando risada, amém, mandando um recado para o rei, dizendo: rei, fica tranquilo, deixa o homem vir até a mim, eu resolvo. Eu sei que o senhor não pode resolver, mas deixa comigo que eu resolvo. Será, irmãos, que você tem fé ao ponto de garantir para alguém a cura, a solução do problema? Olha só, a notícia chega até Naamã. Naamã é autorizado a subir até a casa de Eliseu. E agora ele vai, pega a sua carruagem. E eu percebo que Naamã era um homem tão inteligente. Porque a inteligência, irmão, sabe o que é a inteligência? É quando a pessoa consegue premeditar rapidamente. É quando a pessoa consegue trazer uma resposta bem imediata, bem rápida. E eu vejo que Naamã era tão inteligente que ele começa a premeditar. Ele diz: ei, eu vou até esse homem de Deus, e eu já posso sentir, eu já posso ver ele apalpando as mãos assim sobre mim, e orando ao seu Deus e me curando. Ele vai no caminho premeditando, ele vai com esse pensamento, ele vai dizendo: ei, eu sou um general, eu tenho no peito 5 estrelas, e eu tenho certeza que ele vai me curar, porque eu sou uma pessoa importante, eu sou uma pessoa de respeito. Olha quantos homens têm ao meu respeito, olha quantas pessoas batem continência para mim, eu sou respeitado. Então ele vai me respeitar, e vai me pôr as mãos sobre mim, e vai me curar. A Bíblia não diz, irmãos, mas eu creio que Eliseu estava falando com Deus. Eu creio que ele estava orando. Eu creio que ele estava derramando as suas lágrimas. Eu creio que naquele momento o Espírito Santo, o próprio Deus, estava falando com ele. E ele ali em oração, sabe aquele momento que você está tão ligado com Deus, que você não quer que ninguém interfere na sua vida? Sabe aquele momento que você sente tanta presença de Deus na sua vida, que você fala assim: eu não vou parar enquanto Deus não falar o que Ele quer falar comigo. Aí chega alguém que pode ter atrapalhado a sua oração, bate na porta do quarto. Ei, o Naamã, aquele general de guerra, está aí fora e quer conversar com o Senhor. Ele tem uma lepra e ele quer ser curado, e é preciso que o Senhor vá até ele para curá-lo ou para lhe dar uma resposta. Irmãos, imagina o homem de Deus falando com o Pai, e ele manda aquele mensageiro, vai até ele e fala para ele descer até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes lá. Irmãos, eu vejo Naamã, a Bíblia não diz, mas eu imagino ele já na posição de general. O profeta vai vir, porque o profeta é respeitado, é homem famoso, é homem querido, é homem importante, mas eu também sou. Vou bater minha continência e vou ver se ele vai bater a continência para mim. De repente vem o mensageiro e diz: você dá meia volta e vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes.
fala assim: eu não acredito. Eu não acredito. Existe o rio Damasco, o rio Farpa. Existe tanto rio que tem água cristalina para mim mergulhar. E ele mandou eu mergulhar naquele rio, que é só o barco. Porque esse rio, irmãos, para você entender melhor, ele era um rio de esgoto que passava por dentro de várias cidades. E ali era jogado o resto de animais, ali era jogado fezes, ali era jogado todo tipo de imundícia dentro daquele rio. Se você pegasse aquela água e cheirasse, você falava: você está louco, e eu tenho lepra, eu mergulhar numa água dessa aí, se eu não for curado, amanhã eu estou 10 vezes pior do que eu estou hoje. E a Bíblia diz que ele se indignou, ele ficou irado, ele ficou bravo. Não, vocês estão brincando comigo. Não, só pode ser brincadeira. Eu saio da minha casa, sou um general de respeito, vou até a casa do profeta, nem sair para olhar no meu rosto e nem ver o nível da minha enfermidade. Ele veio, e agora eu mando eu mergulhar de cara no pior rio que existe. Aí sempre tem um braço direito. Tem gente que tem gente que não tem. Mas sempre um homem sábio, inteligente, ele tem um mentor. O que é um mentor? É aquele que vai dizer assim: ei, a decisão é sua, mas o profeta é respeitado. E se ele mandou, o que você não merece? Você já tentou de tudo, já gastou dinheiro de todas as jeitos, você já procurou a cura em tudo quanto é coisa. Por que você não ouve o profeta? Aí eu vejo alguém assim que diminui o olho, balança a cabeça e disse: olha, vocês estão brincando comigo. Se eu não for curado, vai sobrar para todo mundo aqui. Aí ele pega a carruagem, deixa a casa do profeta e vai rumo do rio. E quando chega lá, irmãos, eu já vejo alguém querendo dar risada, porque Naamã vai tirando a sua túnica, tirando a sua armadura e vai ficando numa posição de banho. E alguém está olhando e querendo dar risada: olha o jeito dessa água, eu não teria coragem. Quem sabe, irmãos, Naamã querendo mergulhar, passa o resto de animais assim, aquela água barrenta, alguém querendo rir. Naamã está furioso. Aí ele começa a generalizar: olha, deve ser em forma decrescente. Eu vou dar o primeiro pulo, vai subir um pouquinho. Como é 7, eu vou pulando e vai desaparecendo. Aí ele vai, irmãos, e vai entrando devagar na água, vai entrando devagar na água. E alguém que é general também está dizendo para ele assim: Naamã, você não escutou o mensageiro do profeta dizer? Ele falou que é para mergulhar para você vir lá atrás e dar uma de ponta. Você parece que está com nojo do milagre, está com nojo da providência. Irmãos, tem pessoas que não conhecem Deus, vai dizer para você que isso é um absurdo. Você acha que Deus vai mandar alguém mergulhar na lama? Você está doido? Esses dias eu estava também conversando com alguém. Ele falou assim: quando você vê aqueles pastorzinhos orando e derrubando as pessoas, Deus não derruba ninguém, não. Eu falei assim: já tem aliança com Satanás, porque Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós não temos que interferir em nada. E aí, irmão, se ele dá o primeiro pulo, a melhor papel e nada acontece, dá o segundo, dá o terceiro pulo, o quarto pulo. Aí ele fala assim: eu vou pegar esse povo tudinho quando der o 7 mergulho, porque olha, não aconteceu nada. Do primeiro pulo até o 5º pulo, não mudou nada a minha enfermidade. Aí alguém falou assim: é 7, não é 5, é 7, falta 2. E ele faz, irmãos, e pula no 6º e sai olhando. Imagina ele olhando com a testa frangida, olhando para lá, olhando para cá e dizendo: vocês estão brincando comigo. Aí alguém faz o sinal: é 7. Você pulou só 6, tem mais uma. Sabe, irmãos,
e as coisas não têm significância. Você percebeu que o seu primeiro projeto, as pessoas olham assim e falam: ih, coitado, não tem dinheiro, está devendo, não tem condições, como é que ele vai construir? Ele quer fazer, ele quer abrir uma loja, quer abrir uma igreja, não tem dinheiro, não tem recurso, como é que ele vai construir, como é que ele vai comprar as coisas? Mas aí quando vê o projeto acontecendo, ele fala assim: não é que fulano tem fé? Aí quando vê concluir, ele fala assim: eu tinha certeza que Deus era na vida dele. Não tinha nada. Tem gente que quer ser um amigo só porque você conquistou. Quando você está na peleja, você está na pior, se ele puder abrir um buraco e jogar terra em cima de você, para tampar você, para a tua história ser apagada, ele faz. E aí, irmão, chega a 7ª vez. Eu vejo Naamã afastando para trás, irmão, afastando para trás, e alguém diz assim: faz um cordão aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vejo o soldado lá do outro pegado nas mãos, e Naamã no meio daquele cordão, está afastando para trás, está afastando, e vem correndo, e dava de ponta, e desaparece. Alguém procura Naamã e não acha. Cadê Naamã? Vamos mergulhar atrás, vamos procurar Naamã. Amém. Quando veio, Naamã já estava fora, curado da lepra, amém, com a sua pele, igual um bebê, igual uma criança, porque Deus, amém, fez um milagre. Alguém olha nisso, pera de beber. Existe aí uma estética aí, que algumas pessoas trocam a pele, né? Existe, mas essa foi feita por Deus, não para vaidade, mas para mostrar o poder de Deus. Irmãos, quando ele olha na pele, vê aquela pele linda, maravilhosa, mais bonita do que era antes, ele faz um gesto que todos ficam admirados. Ele diz: agora eu sei que em Israel há um Deus vivo, um Deus forte e um Deus poderoso que pode todas as coisas. E aí, irmãos, por que Deus mandou ele mergulhar? Tem coisa em nossa vida que o nosso orgulho tem que ser quebrado. Tem coisa em nossa vida, irmãos, que Deus tem que quebrar, senão nós não aprendemos. A Bíblia diz que Deus, ele açoita quem ele ama. O que significa açoitar, irmãos? É tomar uma surra, é você apanhar, é você, irmãos, e ser espancado até aprender. Que é isso, missionário? Isso é um absurdo. Você que pensa. Ele pensou: eu tenho 5 estrelas, o sol e a lua têm que se curvar dentro de mim. E se Deus, imaginei pensando, se Deus quiser me curar, ele tem que trazer o profeta até a minha presença e ele colocar a mão sobre mim. Negativo. Sabe o que eu vejo do profeta? O profeta dizendo assim: eu sei que tu é famoso, eu sei que tu é importante, mas eu estou conversando com alguém mais importante que você. Eu sei que você é general, você manda e desmanda, tem homem a teu respeito, mas com quem eu estou conversando é muito maior que você. E outra, você quer saber quem eu sou? Já que você quer olhar nos meus olhos, quer me conhecer, na mão. Primeiro eu vou mostrar para você a minha fé. Primeiro eu vou mostrar serviço, e depois eu vou mostrar quem eu sou. Aí você volta aqui e nós conversamos cara a cara. Porque tem pessoas, irmão, que falam demais. Tem pessoas que ele fala que fez tanto milagre e você não vê nenhum. Mas eu vejo dizendo assim: Naamã, eu não quero conversa contigo, eu não quero parar com você, Naamã. Depois do resultado, nós conversamos. E aí, irmãos, Naamã disse: agora nós temos que parar o milagre. Nós temos que agradecer esse homem, porque o que ele fez, médico nenhum, ninguém na terra conseguiria fazer. Vamos pegar roupa, vamos pegar ouro, vamos pegar coisas preciosas e vamos abençoar a vida do profeta. Ei, irmão, se fosse no dia de hoje, algumas igrejas tem por aí, ele ia perder até a carruagem. Mas ele volta até a casa da mãe, olha, até a casa do profeta.
Ele chega lá para testificar o milagre. E aí, irmãos, ele se conhece. E ele diz: pega presentes lá e entrega para o profeta, uma boa quantia de dinheiro, boa quantia em valor, e abençoa a vida do profeta. Tem pessoas, irmãos, que pensam que você anda de a pé é porque você não possui nada, é porque Deus não te deu nada. Tem pessoas que pensam que você vem consigo em oração e chega aqui, dobra o joelho e ora até 9 horas, 10 horas da manhã, porque você não tem nada para fazer. Tem pessoas que pensam que você está aqui na igreja porque você é uma toa. Mas eu vejo alguém que está naquela vida porque ele teve uma escolha e disse: não, pega todo esse dinheiro, pega tudo isso e leva de volta. Eu não preciso de nada, eu não quero nada. Aí, irmãos, ele tinha um servo, Geazi. Geazi, sabe aquele curioso? Porque tem gente, irmãos, que ele quer saber da sua vida. Esse dia encontrei uma pessoa na cidade, titulado pastor, que ele sabia coisas sobre a minha vida que eu ainda não estava sabendo. Tem gente que é assim, mas é porque o ouvido dele e o olho é o que mais trabalha. E alguém está ali com o olho, ó, e o ouvido, ó. E quando vem aquelas pedras preciosas, aquela riqueza, sabe o que ele fala? O profeta é doido, porque ele não pegou. Olha quantas coisas daria para nós mudar de vida, mudar de casa, mudar de tudo, comprar mais tudo. Que tem pessoas que o Deus dele é o dinheiro, e o Deus dele não cura, não faz milagre, não fala, amém, só dá dinheiro. Ele só serve a Deus porque Deus vai dar dinheiro. E aí, irmãos, Naamã se despede e vai embora, e o profeta fica. E aí Geazi, irmãos, sai correndo, corta o atalho, sai correndo e vem atrás da carruagem, mão na mão, e alguém olha, vê aquela pessoa dizendo: ei, o profeta se arrependeu de não ter pegado a riqueza. E ele disse que a pessoa mandava algumas coisas para ele. Não, tem pessoas que ele compra um caixão, cava um buraco e deita dentro. Tem pessoas, irmãos, que ele abre a própria cova. Se ele viu que o profeta sabia de tudo, irmãos, sem olhar para Naamã, se ele sabia o momento da cura, do milagre, se ele sabia quantas vezes era necessário mergulhar, se ele sabia que ele não seria envergonhado, você acha que ele seria, irmãos, traído sem saber? E ele pega a riqueza, irmãos, esconde e volta de fininho. E quando ele volta de fininho, imagino a Eliseu olhando. E quando Eliseu olha para ele, ainda dá uma oportunidade para ele se arrepender. Aonde você estava? O que você estava fazendo? Nada. Você foi mentir em meu nome. Por causa disso, sabe aquela leva que ele foi curado? Ela virá sobre você e a tua geração. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que tudo em nossa vida tem um lado bom, mas tudo tem um lado perigoso. Tudo em nossa vida tem a providência, mas também tem as perseguições que você precisa aprender. O fato de você vir para a igreja, o fato de você aceitar Jesus é uma bênção, mas você precisa entender que você não pode sair desse caminho. Porque se você presta atenção, se você dizer amanhã depois: eu estou enjoado daquela igreja, é sempre a mesma coisa. Ei, irmão, se fosse pregar o mesmo versículo, o mesmo capítulo todo dia, também era motivo de você nunca sair da igreja. Se você sair, se você desistir, você antes de vir tinha um demônio, amém, certo demônio, volta te perseguir mais aquele que já te perseguia. Você não sabe que você pode ter uma grande maldição na sua vida por uma aliança quebrada. Sabe por quê? Eu não posso falar para você que aceitar Jesus, você vai lá no céu, que você vai isso, e eu deixar uma outra história oculta. A mesma Bíblia diz que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo perdoa, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo tem providência
para a sua vida, eu também tenho que falar o que a Bíblia fala, amém, que aquele demônio que um dia te abandonou porque você aceitou Jesus, se você desistir, ele volta e traz consigo mais 7. Então a mesma coisa nós temos que dizer, que o profeta trouxe a providência para a vida de Naamã, mas aquele Geazi que mentiu em seu nome, envergonhou o seu caráter, foi amaldiçoado com aquela mesma lepra que Naamã foi curado. Então eu quero deixar claro para você aqui, que é muito perigoso nós brincar e não respeitar as coisas de Deus. Quantas pessoas, irmãos, não acreditam? Ele acredita que Jesus nasceu e cresceu, ele acredita que Jesus morreu na cruz, mas não acredita que Jesus perdoa, não acredita que Jesus transforma, não acredita que Jesus usa quem Ele quer, mesmo que a pessoa seja um analfabeto. Tem pessoas que Ele coloca regras por Ele mesmo, Ele coloca limites por Ele mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes não respeita, ou porque às vezes não acredita que verdadeiramente Deus é na vida da pessoa. Quem pode entender, diga glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue falando na sua vida, e que nesta noite você saia daqui edificado, sabendo que Deus, amém, trouxe uma providência para um general, para um comandante, para um homem que vivia as traças, amém, mergulhado em uma enfermidade, sem ter nenhuma expectativa de saída. Mas no caso de um profeta, de um homem de Deus, agora ele foi buscar o milagre, Deus curou a vida dele, Deus restaurou a saúde dele e entregou a vitória não só para ele, mas também para os filhos e também para toda a sua nação. Quem pode entender, diga